Oi, Katsumi. Katsumi, Olá, muito. Fernando. Oba! Katsumi Takaki, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco nesta gravação que nós vamos fazer de propósito, porque falhou efetivamente a gravação da nossa última live, em que o tema era psicologia de trabalho e não é organizacional, que foi feita no passado dia 22 e que tivemos aquela atrapalhada, que é uma coisa que acontece a todos e eu gosto que isso aconteça a nós também, de verdade. Não é gostar, não me dá prazer, mas é bom quando as coisas acontecem e aceitar que as coisas acontecem. A internet da Katsumi falhou, só conseguimos ver o áudio e, nossa, que lição que nós tivemos de profissionalidade, de profissionalismo. Muita gratidão, Katsumi, pela generosidade que você teve de, mesmo sem aparecer, estar aí falando por nós, conseguiu fazer uma live inteira, uma live de áudio, sem ser uma live visual. Então, muito obrigado por isso. Para você que está agora a assistir em reprise, que não é uma reprise da live, mas é sobre o tema daquilo que nós falámos da live. Nós vamos tentar aqui fazer algo parecido àquilo que aconteceu com a live. Não vai ser igual porque na live nós tínhamos a Bia Santos, que, como vocês sabem, é a minha sócia, psicóloga, e por isso uma linguagem tocato lá com a Katsumi, que eu não consigo no que diz respeito à psicologia, mas aí tenho realmente a vantagem grande da Katsumi, que vai falar muito especificamente para você que nos está aí a ouvir. Katsumi, muito obrigado por ter aceito realmente este segundo convite. É realmente uma enormíssima generosidade da sua parte. Eu acho que este tema que nós vamos falar, que é a psicologia do trabalho, não é organizacional, é muito interessante, porque quando as pessoas pensam psicologia do trabalho, organizacional é quase a mesma coisa, vamos ver que não é a mesma coisa, e eu sei que você, Não. psicólogo, tem aí grande curiosidade. O objetivo da live, Katsumi, e eu acho que nós vamos conseguir, é exatamente esse, é diferenciar o que é uma coisa do que é da Uhum. outra. Porque é que É isso convidámos a mesmo. Katsumi para estar cá? É isso mesmo, vamos conseguir chegar lá. Katsumi, nós cruzámos-nos aqui há uns tempos o nosso caminho e foi através de um Uhum. amigo muito querido, comum. Foi isso? Estou bem lembrado? Está bem lembrado. Foi por causa de Bruno Rodrigues, né? Eu fiz o Isso. curso dele há alguns anos e aí conheci o trabalho de vocês, por ter esse interesse pela área das empresas. De fato, eu vi como uma abertura, porque a minha forma de atuação era diferente, tinha muito vínculo com a academia, com pesquisa, né, com a universidade, e ver que vocês têm uma atuação diferente com as empresas, que é de fato, né, fechar ali as propostas e de fato ver o que as empresas estão demandando, ver qual que é a inserção de vocês que era diferente da minha. Então, de fato, foi bastante importante até hoje, né? Porque se a gente continua esse contato é porque algo de muito bom saiu dali, né, Fernando? E já agradecendo também pelo convite que me fizeram e agora para a gente fazer essa repetir, né? A internet não impediu, apesar de ter atrapalhado a nossa conversa. E para que o pessoal possa entender um pouquinho mais do mundo do trabalho, né, Fernando? Ainda mais nesse Katsumi. período aí de mudanças, né? O livro do Saint-Exupéry, o Príncipezinho, diz, e eu levo isso ao longo da vida, que nós somos responsáveis pelas pessoas que cativamos ao longo das nossas vidas. Katsumi, você sempre nos cativou, a mim e a Bia, desde o primeiro momento, com essa sua generosidade, com essa sua postura, muito profissional, mas simultaneamente muito próxima. Então nós sentimos aconchegados desde sempre com você e isso é muito bom. E eu acredito que quem nos ouve também vai sentir. Katsumi, esta questão nós vamos chegar lá e você vai conseguir explicar o que é isso da psicologia do trabalho, mas antes disso, quando é que fez aquele clique? Porque, afinal de contas, a psicologia você estava a estudar e como é que descobriu essa questão da psicologia do trabalho? Tá, fazer uma pequena retrospectiva para as pessoas entenderem qual foi o meu percurso aí na psicologia, Fernando, só para dar uma pincelada. Boa. Eu entrei na universidade em 2010, na Universidade de Brasília, e aí em 2012 eu tive a grande oportunidade, o grande privilégio de ter uma disciplina que se chamava ergonomia,
é uma disciplina que não era só voltada para psicologia, tinha pessoas das engenharias, que era do design, né, porque estava bem vinculada aí a questão das posturas, de qual que era as aparelhagens melhores para os trabalhadores, tinha que levar isso em consideração. Então foi uma turma bem mista e foi ali que eu descobri o mundo do trabalho. A ergonomia ela está inserida aí nas ciências do trabalho, junto com psicologia do trabalho, aí tem a própria psicodinâmica, né? Agora tem também a parte da psicanálise voltada aí para a parte do trabalho também. E foi ali, 2012, que eu tive o primeiro start de falar, nossa, faz todo sentido isso daqui, como mudou a minha vida de fato. Hoje eu não consigo, por exemplo, eu sou psicóloga clínica aí do trabalho, eu não consigo deixar de ter essa escuta. Sempre quando alguém me traz, né, uma vivência, uma experiência, eu não consigo não olhar, porque somos todos trabalhadores, né, Fernanda? É algo que eu digo, assim, para todo mundo. A área do trabalho, ela é muito democrática nesse sentido. Todo mundo é trabalhador em algum momento da vida. Então, eu não consigo mais não ter esse olhar, sabe? Eu já tenho, aspas, esse viés. E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área, um estágio de atendimento. Primeiro, acompanhei um grupo de pesquisa com elas são educadoras, elas trabalham na parte de educação e elas são afastadas por causa de adoecimento. Enfim, eu acompanhei esse grupo com uma outra psicóloga e depois eu fiz atendimento mesmo clínico. Um atendimento clínico na graduação de atendimento foi nessa área do trabalho. Então, eu atendia trabalhadores com queixas, né, relacionadas ao trabalho, adoecimento, sofrimento, e aí, burnout, estresse, ansiedade, assédio. Inclusive, deu origem a um capítulo de livro que a gente estava até conversando, né, um pouquinho antes. Ele se chama Assédio Moral Organizacional, Novas Modulações do Sofrimento Psíquico nas Empresas Contemporâneas. É um Mostra livro... pra gente. Que legal! Você é o participou também 10º... num capítulo, não é? Isso, é o último capítulo desse livro, o capítulo 10 se chama Do Sujeito Invocado ao Sujeito Invocante, a Violência no Trabalho como Recusa do Desamparo. É o nome do... Que legal. Foi um convite que eu recebi da professora Ana Magnólia Mendes, que é uma das referências, e a principal referência aqui no Brasil é ela, nessa parte, né, de estudos relacionados ao trabalho, e junto com uma outra psicóloga, que é uma colega também, a Laene, e eu recebi esse convite, foi de um atendimento que eu fiz na minha graduação, de uma servidora que sofreu assédio moral no judiciário, e a professora recebeu esse convite, ela gostou do meu atendimento, né, assim, da forma como foi conduzido, e a gente tem esse capítulo de livro. Então, a psicologia do trabalho entrou na minha vida em 2012, eu fui fazendo um namoro com outras áreas, né, comecei com ergonomia, depois conheci um pouco de qualidade de vida no trabalho, e aí psicodinâmica do trabalho, e é até hoje, né, agora 2020, e eu ainda... Meu mestrado foi nessa área também de trabalho, eu defendi ano passado, fiz uma escuta relacionada a trabalhadores que estavam, né, com queixas relacionadas a essa demanda. Então, não tem como, sabe? Eu estou totalmente imersa nesse mundo, Fernando. Que bom, Katsumi. Eu recordo-me que isso foi uma das coisas que realmente me impactou e fez-me refletir um pouquinho quando, logo no princípio, quando nós nos conhecemos e que você disse que tal psicologia do trabalho, nossa, psicologia do trabalho e organizacional não é a mesma coisa? Não. E aí você disse, não, porque há uma coisa que é interessante, realmente, todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, somos trabalhadores. E eu pensei nisso, nossa, realmente esse é um papel importantíssimo da vida de qualquer pessoa, porque eu diria que não é mais cedo ou mais tarde, é uma grande parte da vida da esmagadora maioria das pessoas. Esse é um papel intensíssimo que nós fazemos, o de ser trabalhador, e lembro-me que depois, quando eu lhe perguntei um pouquinho mais do que isso, você me disse qualquer coisa, e ajude-me se eu estiver errado, mas eu acho que me disse qualquer coisa que levou à felicidade, que é, então, a psicologia do trabalho, estudar o trabalhador e o que é que faz as pessoas no trabalho serem felizes. E isso, nossa, impactou-me, porque realmente a busca de felicidade em qualquer papel da vida de um indivíduo é, sem dúvida, fundamental, acredito eu, não é? Inclusive, se você for pensar na forma como você se apresenta, você diz, eu sou Fernando, eu sou empresário, eu, né, faço tal coisa. Você diz a sua Verdade. ocupação, daquilo que você faz. Você não vai dizer, eu sou Fernando, sou português e eu torço para tal time, né? Geralmente a gente não faz isso. A gente sempre associa, de fato, a profissão, ao trabalho, ao emprego, né, que quer que seja. Então, o trabalho, ele está fortemente, assim, vinculado a gente, né, Fernando? Vou pegar Verdade, o às vezes estereótipo aí é. né,
de que trabalha, não sei, 8 horas por dia, e se você for contar deslocamento, o tempo que você se dedicou para fazer o trabalho que você tem hoje, quanto que você ainda se capacita para realizar e está em constante atualização. Então não tem como, né? O trabalho ele está aí com a gente, esteve há muito tempo, desde muito novo, quando te perguntam o que você quer ser quando crescer, quando você é criança, né? E ainda que a ideia que você tenha quando era criança, ela não se concretizou, talvez tenha amadurecido, tenha sido diferente, mas já desde muito novo a gente tem essa sementinha que está plantada de, olha, o que você vai fazer para a sua cidade? Qual que vai ser o seu lugar ali? Verdade. Isso já está cutucando a criança. É verdade, e isso é muito interessante porque realmente nós ficamos surpreendidos quando, e eu já fiz isso, talvez conscientemente, até para surpreender as pessoas quando me perguntam, então e você o que é que faz e tal, e eu às vezes digo, sou pai, e as pessoas estão à espera de tudo menos de que as pessoas respondam uma coisa destas. E é muito interessante isso que você está a dizer, como é que nós damos uma primazia tão grande ao trabalho que, no que diz respeito àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos, às vezes sobrepõe-se a papéis muito mais importantes que nós temos na nossa vida, mas realmente o trabalho é super cimentado. Tem toda a razão, Katsumi. Boa reflexão. Sim. Gostei. Katsumi, ajude-me a perceber, por favor, a mim, a todos e àqueles que nos estão a ouvir, mas afinal, qual é a grande diferença entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho? Qual é ela? Ou quais são? Tá. Primeiro deixar claro para quem vai acompanhar essa fala depois, Fernando, que assim, a psicologia do trabalho não está aqui para rivalizar com a organizacional. Eba. Não, nós não somos melhores, nós não somos piores, nós somos diferentes. Somos complementares. Isso é muito bom. Né? É isso, eu não estou aqui para rivalizar, está aqui para somar, né? Para complementar o trabalho um do outro. A psicologia do trabalho, ela está muito mais voltada a poder compreender e lidar com essas questões, né, que estão relacionadas ao trabalho, ao comportamento humano, a esse trabalhador, né? Então, ela vai estudar qual que é a natureza dos processos de organização do trabalho, quais que são os impactos, né, que esse trabalho causa, é uma fonte de prazer, uma fonte de sofrimento, é uma fonte de saúde, é uma fonte de realização, qual que é o lugar que esse trabalho ocupa, né? Quem é esse trabalhador? Então, de fato, a gente volta o olhar para o trabalhador, né, para o trabalho em si e para o trabalhador, e não para os processos que a organização ela tem e que ela precisa, são de fato necessários. Eu não estou dizendo que a psicologia da organização deveria ter esse foco, ela tem sim a sua importância, e a área do trabalho tem um outro olhar, né, Fernando? Geralmente, quando a gente pensa na psicologia do trabalho, você vai analisar qual que são as cargas do trabalho. A gente diz que tem um trabalho tem um custo afetivo, um custo cognitivo, tem uma perspectiva de fato de olhar para o trabalhador no seu local de fato, né, ali de atuação. Então, a gente pode pensar em termos de estresse, de aposentadoria. Agora, eu acho que uma coisa bem atual, como é que está sendo essa questão do home office, né, o impacto também na vida das pessoas, isso é estudar trabalho, né? E aí já a psicologia organizacional, ela vai olhar as atitudes, vai olhar quais que são aí as percepções, emoções, motivação, satisfação, cultura organizacional, clima organizacional, né, processos de decisão. E a parte aí de gestão de pessoas, né, vai estar voltada para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de carreira. Então são atuações diferentes, distintas, mas não é que uma é melhor do que a outra. Elas são complementares para uma organização funcionar, né? Isso eu acho fundamental, e ainda bem que tocou nisso, Katsumi. Aliás, esse é um cuidado muito próprio que a psicologia e os psicólogos têm, mas que legal, porque não se trata exatamente de confrontar seja o que for, bem pelo contrário, é complementar e ir em busca, estar em procura de. Isso é interessantíssimo, até porque, por exemplo, agora a BIA iniciou muito recentemente um curso de especialização também em psicologia da saúde ocupacional, que é muito interessante também, porque vai buscar também, olha só, vai buscar a psicologia propriamente, vai buscar a psicologia organizacional, a psicologia do trabalho e tenta ir à procura de novas situações também. Eu acho isso fantástico, porque costuma-se dizer que parar é morrer, e é importante que os profissionais de cada profissão tenham essa consciência também de que é preciso estar em constante movimento, em constante procura de coisas que
nos vão trazer luz ao fundo do túnel, e realmente essa questão do trabalho não tem fim, não tem limite, é um papel importantíssimo e é fundamental que haja cada vez mais profissionais também preocupados com todas estas questões. Katsumi, você sabe que nós, em Psicólogos in Company, estamos prestes a lançar, esperemos lançar muito rapidamente, um programa de plantão psicológico para empresas. Aquilo que vai levar, ou que queremos que leve de uma forma bem redondinha, um programa de saúde emocional para empresas. O que é que você poderia dizer a quem está preocupado com esse assunto de levar a saúde emocional para empresas? Em que é que a psicologia do trabalho poderia ser um ponto de apoio e o que é que deveriam ir à procura nessa psicologia do trabalho? Tem uma frase que você disse, Fernando, em uma das lives, bem no início da pandemia, né, que vocês estavam falando sobre como vai ser esse novo mundo do trabalho, os impactos e tudo. E eu lembro de você dizer assim que a empresa ela é feita de pessoas, né? E sem essas pessoas a empresa ela não tem lucro, ela não funciona, ela para, né? Ela trava, ela não consegue alcançar ali os objetivos dela. E eu acho que a psicologia do trabalho está aqui para poder entender de novo. Então, se as pessoas elas são necessárias para fazer essa empresa funcionar, né, para fazer o sistema funcionar, então o que a gente pode fazer para que seja um processo mais harmonioso possível no sentido de que seja da melhor forma possível, né, para que esse trabalhador cumpra ali o que ele deve fazer, porque a gente vive num mundo em que os boletos não são pagos com amor, né? Aqui no Brasil não funciona assim, acho que em Portugal Em também não, nenhuma parte do mundo, né? né? Então a gente tem que de fato tem um lado de a gente tem responsabilidades, a gente tem que arcar, mas também tem um lado de uma certa satisfação, né? Da gente ter um trabalho que faça sentido, né? Algo que seja vivo, que a gente veja que poxa é isso, né? Faz sentido o que eu faço. Então, estudar a parte do trabalho é você entender que encontrar um meio termo de, bom, eu tenho que ser útil à sociedade, eu preciso, né, arcar ali com as minhas obrigações, eu tenho que, não sei, cuidar da minha família, dos meus filhos, realizar os meus sonhos, né, para poder ter o dinheiro para poder arcar, mas que também seja algo que seja bom para mim, ou pelo menos que não seja ruim para mim. Então, Legal. encontrar esse meio termo, né, e ter esse trabalhador como protagonista. Então, eu convido as pessoas nesse sentido a pensarem como é que anda a relação desse trabalhador com o trabalho, como anda a nossa relação, porque nós somos trabalhadores também, né? Acho que o importante é para quem tem interesse por essa área, o que deveria se firmar é isso, né? Como é que tem sido a relação com esse trabalho, né? O próprio Deju, ele fala que o significado de trabalho é trabalhar, né? Um verbo, ele conceitua assim, então é o saber fazer, são os gestos, é aquilo que o trabalhador ele se implica naquela ação. Então, se o significado de trabalho é trabalhar, implica uma ação, essa ação tem um sujeito, e eu preciso olhar para esse sujeito, né? Preciso olhar para esse contexto, não posso olhar o verbo isolado. Então, é esse convite que a psicologia do trabalho também faz, que a gente passe a olhar esse trabalhador, essa relação com esse trabalho. Muito legal, Katsumi, isso é muito legal, é isso mesmo. Você tocou aí num ponto que é realmente importante e que nós falamos muito nisso, que é as empresas são pessoas, sem empresas não há pessoas, mas é curioso que à medida que nós vamos falando com muitos psicólogos, ainda existe aquela ideia. Eu sinto que é muito curioso, sinto isso com muita força da parte daqueles psicólogos clínicos que ainda não avançaram para a empresa de nenhuma forma ou para as empresas de nenhuma maneira, em que acham que as empresas estão longe e afastadas da preocupação com a saúde emocional do trabalhador. Katsumi, eu tenho falado com uma série de psicólogos, nomeadamente, e especificamente psicólogos, por não falar de outras áreas e outro tipo de consultores, em que nós sentimos nas empresas exatamente o contrário, que é cada vez mais existe uma preocupação grande da parte dos empresários, da parte das empresas, de perceberam, e aliás a Covid veio trazer uma ajuda gigante nesse ponto, de tomada de consciência às próprias empresas que é preciso cuidar do trabalhador. Katsumi, você acha que eu estou muito positivo nessa questão ou você também sente isso da parte das empresas? Existem, é óbvio, você não vai encontrar empresas que são perfeitas, que têm lá seus problemas, têm suas dificuldades, algumas que têm estereótipos de que são empresas excelentes para trabalhar, né? O próprio Google, geralmente, ele sempre está muito visado pelas pessoas, pela forma de trabalho, criatividade, todos os benefícios, né, ali dos escritórios. E alguns anos atrás eles foram escândalo de assédio, né? Várias denúncias de assédio. O que eu vejo é assim,
como a gente tinha falado antes, tem um trabalho que ele é prescrito, tem um trabalho que ele é real. Tem algo ali que na teoria, né, ali na minha descrição de cargo eu tenho que cumprir. E o trabalho real, o que que eu vou ter que colocar de mim ou diante das adversidades para fazer aquele trabalho ele funcionar. Então, eu acho que às vezes você vai encontrar empresas que não estão tão abertas assim por vários motivos, que quer que seja. Mas o que eu tenho ficado mais hoje, assim, o meu compromisso enquanto psicóloga é de levar isso para mais pessoas. Então, digamos que tem empresas que adoecem nos seus trabalhadores, porque pode ser que aconteça. Sim, tem empresas que têm esse perfil, mas aí eu enquanto psicóloga, então, o que que eu vou fazer, né, para mostrar que não deveria ser assim, né? Eu acho que também tem esse ponto, que é aquela rixa que às vezes tem na psicologia com o coaching, né? De dizer que o coach ele teve foi muito mais acessível linguajar, a forma de falar, de saúde mental, emocional, enfim, qualidade de vida, do que a psicologia, né? Então, para as pessoas era muito mais acessível, era muito mais fácil a linguagem, né, do coaching do que a própria psicologia. Não significa que a psicologia não tenha o que agregar, né? Então, acho que é isso. Às vezes a gente pode criticar, mas o que que a gente vai fazer então para melhorar? O que que eu posso fazer? Eu vejo nesse ponto, sabe? Não tá legal. Pode ser que tem empresas que adoeçam, não concordo, tem. Mas o que que eu vou fazer então, diante disso? O que eu posso fazer enquanto psicóloga? Katsumi, eu não me atrevo sequer a entrar dentro dessa questão que você trouxe, mas eu diria que realmente você tem razão. Eu acho que tem a ver, mais do que outra coisa qualquer, tem a ver com a aproximação da linguagem, o falar-se a linguagem. Nós falamos tanto isso, eu e Bia, nós em Psychology in Company, que é o de aproximar a linguagem, esquecer um pouquinho a linguagem técnica do psicólogo e absorver a linguagem técnica da empresa. E isso realmente ajuda a aproximar. É por isso talvez que outros consultores e de outros ramos, de outras atividades, estejam a entrar realmente dentro desse mercado que aparentemente deveria ser exclusivo do psicólogo, porque estamos a falar de comportamento humano, mas na realidade o comportamento humano diz respeito também a todos os humanos. Todos nós nos beneficiamos de tudo isso e por isso há algumas atividades efetivamente em que entraram muito seriamente nessa questão e talvez só por causa de um linguajar mais fácil. Eu acho que sim. Mas enfim, Katsumi, normalmente quando falamos de coisas técnicas, quando falamos de qualquer coisa que é novidade, as pessoas perguntam-nos sempre: nossa, Katsumi, Fernando, Bia, vocês têm algum livro para indicar? Quando as pessoas estão curiosas sobre o que é isto da psicologia do trabalho, Katsumi, eu vou-lhe fazer a mesma pergunta. Você tem algum livro que de alguma forma possa indicar? Fernando, literatura nessa área não falta. Felizmente estamos bem servidos, sabe? Seja Bom. na fonte, né, mesmo, que é o Deju, um psicanalista e psiquiatra francês, ou aqui Uhum. no Brasil mesmo, que a referência hoje é a professora Ana Magnólia, aqui da Universidade de Brasília, de onde eu falo. Mas o trabalho do Deju, que foi traduzido aqui para o Brasil na década de 80, que foi quando a psicodinâmica chegou aqui no Brasil, apesar de ser um livro da década de 80, ou seja, vai, né, 40 anos aí, mas eu considero que ele tem algumas discussões bastante atuais, sabe? Que é a loucura do trabalho. E aí, quem se interessar pelo trabalho dele tem, né, as obras aí Trabalho Vivo, tem Banalização da Injustiça Social, a própria professora Ana Magnólia, né, tem um livro mais recente, é Desejar, Falar, Trabalhar. Então, para o pessoal que se interessar mais e quiser, né, depois mandar mensagem e perguntar, mas com essas vocês já conseguem ter um gostinho bom, um tempero bom, sabe, da área. Legal. Muito obrigado por isso também, Katsumi. Katsumi, eu acho que nós já conversámos um pouquinho, já demos uma imagem, uma panorâmica geral daquilo que nos propusemos. Na realidade, perceber o que é isso da psicologia do trabalho e relativamente à psicologia organizacional. Eu desafiava para que você deixe a sua mensagem pessoal àquelas pessoas que quiserem, àqueles profissionais que quiserem avançar e que nos estão a assistir e que estejam interessados neste tema, as suas palavras finais, Katsumi. As suas sugestões, os seus conselhos. Eu aconselharia, talvez cutucaria os trabalhadores que vão escutar essa nossa conversa depois, aí eles, porque é sempre um movimento, né, Fernanda? A gente, enquanto psicólogo, a gente é trabalhador e ao mesmo tempo você lida com o trabalhador, né? É uma relação que a gente troca de lugar o tempo todo. Não tem como.
E eu convido todo mundo a pensar um pouco sobre essa relação. Como tem sido a sua relação com o seu trabalho? E eu digo nem só se é fonte de prazer e sofrimento, mas se a gente for pensar em termos de aí, aposentadoria, coisas que você deseja, se quer trocar de carreira, né, tá em transição. Então, o trabalho ele ocupa um lugar que ele é importante, ele vai continuar ocupando à medida que a gente vive mais, a gente tende a trabalhar mais. Então, é importante que a nossa vida ela seja mais harmônica nesse sentido, né, Fernanda? Porque não tem como, a gente vai trabalhar, é isso. Né? Então, será que dá para ser um pouco melhor ou menos pior possível? A psicologia do trabalho ela se pergunta isso o tempo todo, né? De quem é esse trabalhador, como fazer, né, para que essa relação seja da melhor forma possível. E lembrar que o trabalho constrói a gente constrói o trabalho. Então, não tem como não pensar, sabe, Fernando? Não tem como. Depois que você passa por esse arco, digamos, esse portal, você não volta mais. Eu convido as pessoas a pensarem sobre isso, como anda nessa relação delas ou das pessoas com quem elas atendem. Você tem tido esse olhar para o trabalho? Será que isso agrega se você é um psicólogo clínico, se você é organizacional? Será que uma escuta, né, sobre isso traria um diferencial para o seu trabalho? Tem tanta coisa para falar, Fernando, mas eu acho que eu vou me limitar a isso. Nossa, e limitou-se a algo que eu acho absolutamente incrível, porque essa frase que você acabou de dizer agora, eu acho que nos dá para refletir muito, que é da mesma forma como nós construímos o trabalho trabalho também nos constrói a nós. Isso é absolutamente essencial. E perceber que não se trata realmente, vou voltar ao princípio da sua conversa, isto não se trata de uma luta, de uma guerra, nem de uma oposição. E essa forma foi, eu acho que é fantástica. Nós somos construídos pelo trabalho da mesma forma que construímos o trabalho também. Então é preciso perceber que essa é a minha dedução e perdoe-me se eu estiver errado ou corrija-me, por favor, mas se é verdade que nós podemos adoecer por causa do trabalho, também é verdade que nós nos podemos curar através do trabalho, e se é verdade que o trabalho nos traz preocupações, que nos traz questões que não são positivas, também é verdade que o trabalho nos traz grandes questões altamente positivas para a nossa vida, e por isso eu acho delicioso essa sua frase. Não disse nada de errado, pois não? Adicionar a isso, só para assim, as pessoas têm uma ideia do que seria saúde mental, eles acham que alguém sentado no divã só né, falando sobre sua vida, que faz parte, né, essa é uma parte importante da saúde mental, mas Legal. quando a gente pensa em saúde mental nas empresas, como é que está a sua relação com o seu chefe, com seus colegas, se você consegue ter comunicação, se o seu gestor, se ele é líder, se ele é só chefe e gestor, se você consegue ter feedback, se você sente que é reconhecido, que seu trabalho tem um valor. Então, isso também isso é saúde mental também no trabalho. Isso é a gente pensar o lugar do trabalho. Não é só só estresse, ansiedade, burnout. Isso faz parte também, mas é uma zona cinzenta, né? Tem vários níveis. Então, se você consegue ter um ambiente bom nesse sentido, de você se comunica com seu líder, você sente que consegue trocar com seu colega, você constrói, sente que você é parte de algo maior, isso também é psicologia do trabalho, sabe? Isso é saúde mental. Que legal, Katsumi. Isso faz-me perceber porque é que nós nos damos sempre tão bem desde o princípio e porque eu acho que houve uma atração muito grande logo porque quando você começou a falar de psicologia de trabalho para nós, para mim e para a Bia, porque na realidade é isso que nós fazemos na nossa consultoria. Não lhe chamamos saúde mental, mas, gente, o que é se não saúde mental quando nós tratamos do comportamento das pessoas dentro de uma organização? Aquilo que exatamente você estava a dizer, quando nós tratamos de que uma comunicação seja fluida, que um feedback seja bem dado, bem recebido, que uma negociação seja feita com ganho de todas as partes, enfim, com aquilo que nós fazemos na nossa consultoria, naquilo que nós fazemos no nosso treinamento, que serve exatamente para equilibrar as pessoas e é interessante essa questão dessa busca dessa harmonia, a busca do equilíbrio. Gente, eu acho que isso é muito interessante, porque eu costumo dizer, o equilíbrio quando nós andamos, por exemplo, é aquele período em que estamos perfeitamente desequilibrados, ou seja, quando nós damos um passo e a perna vai para a frente, o período em que nós estamos equilibrados é depois que nos desequilibramos. E só continuamos a andar porque passamos sistematicamente entre o equilíbrio e o desequilíbrio. É importante que o desequilíbrio seja pouquinho. Uhum.
enfim, estou eu a meter-me em campos que não sou chamado, mas enfim, você que já me conhece sabe que eu tenho essa mania, não é? Katsumi, muito, muito grato pela sua predisposição, pela sua generosidade, mais uma vez de estar aqui connosco a fazer esta gravação. Você que nos está a Foi ótimo, assistir. sempre fui Blay, né, Fernando? Que bom, que bom. Que bom, Katsumi. E você que nos está aqui a assistir, está a assistir a esta reprise, obrigatoriamente, porque não está em direto. Se nos quiser seguir, se quiser seguir o nosso programa de saúde de plantão psicológico em empresas, veja na nossa bio no Instagram. Tem como possibilidade de entrar dentro do nosso sistema de e-mails, em que nós mandamos todas as semanas um e-mail que tenha a ver com plantão psicológico em empresas, que tem a ver com saúde emocional nas empresas. E pode entrar também dentro do nosso Telegram, e aí é um grupo onde nós participamos de uma forma mais intensa, onde às vezes promovemos alguns bate-papos, onde assim como nós estamos a ter aqui com a Katsumi, mas a nível global das pessoas que lá participam. Gente, muito obrigado a você que esteve aí a assistir-nos, e Katsumi, eu vou deixar que você se despeça com os meus profundos agradecimentos, meus e da Pia também. Um grande abraço para você e deixo que você encerre. Bom, de novo agradecer pelo convite, deu certo, né, Fernando? Acho que dessa vez as pessoas vão ver o meu rosto, sem problemas com a internet. E fica para mim aqui o agradecimento por acreditar no meu trabalho, por vocês assim, se colocarem disponíveis para aprender uma área que vocês não tinham conhecimento até então. Acho que isso também essa postura da gente sempre se colocar nesse lugar de eterno aprendiz, é fundamental para o mundo funcionar. Agradecer por essa confiança também no meu trabalho, pela credibilidade, e convidar o pessoal a cada vez mais se perguntar sobre isso, né? Sobre essas questões que a gente conversou hoje, lembrar que as demandas estão aí, não significa que porque a demanda não chegar, não exista. Como eu falei, questões de aposentadoria, o próprio home office, essas mudanças que a pandemia causou no mundo, afetou consideravelmente as formas de trabalho, quem está trabalhando em casa, será que está conseguindo, né, ligar e desligar a chavinha da hora do trabalho. Então tem demanda sim, sabe, Fernanda? A gente tem que saber olhar, porque as pessoas precisam da gente, não tem como. E nosso trabalho pode fazer diferença na vida delas. Então, Sem se vocês dúvida. se interessarem aí também, podem me achar aí no Instagram, o nome é um pouquinho difícil, mas né, @psi.katsumi.takaki, vocês me encontram. Quem quiser, não sei, mais referência sobre o assunto, quiser trocar uma ideia, vocês me acham também aí nas redes. Gratidão mais uma vez. Psicóloga Katsumi Takaki, com 2 capas. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Tchau, tchau, Fernando. Tchau.